6h49, Viva Voz de volta. E antes de chamar o Thiago Bronzato aqui para a nossa conversa, fazer uma rápida correção no meu comentário anterior, quando eu estava falando da política fluminense, eu coloquei um André do Rap que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Eu queria falar TH Joias e confundir os casos de investigações. Então, feita a correção, tá na hora da gente conversar com o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês de novo. Boa noite. Oi, Bronzato. Thiago, a gente vai falar hoje com você sobre essa discussão no STM, né, que é o Superior Tribunal Militar, a respeito da possibilidade de perda de patente, expulsão das Forças Armadas daqueles condenados na trama golpista, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu a manifestação do Ministério Público Militar nessa terça-feira, bastante dura, dizendo que é indigno para o oficialato Bolsonaro e que a sua condenação na trama golpista é incontroversa. Isso num estamento tão fechado, tão corporativista quanto o estamento militar, é bastante significativo. Queria te ouvir a respeito de como isso deve avançar no STM, quais são as chances reais de haver uma condenação da perda dessas patentes? Pois é, Vera, como você bem falou aí, foi uma posição bem dura do Ministério Público Militar, né? Ao declarar ali, ao apontar que esses militares têm que ser expulsos das Forças Armadas. Não é um pedido trivial, ainda mais num tribunal que é formado majoritariamente por oficiais generais, né? E alguns deles indicados durante o governo Bolsonaro. Vale lembrar que o STM ele construiu ao longo da história uma jurisprudência muito marcada pela relutância em aplicar sanções mais extremas à gente graúda das Forças Armadas, né? O STM é uma das cortes, é a corte superior mais antiga do país, atravessou diversos regimes políticos, né? Mas ela nunca enfrentou o que ela terá de encarar agora, né? Que é ter que julgar integrantes das Forças Armadas que foram condenados por uma ruptura institucional, né? Então, é um julgamento histórico, tem um peso e um caráter ineditismo nesse julgamento, né? E por isso se tornou um caso muito sensível ali que vai ser apreciado pelos ministros do STM, né? Só para ter uma noção, assim, do impacto desse julgamento, nos últimos 8 anos, o STM condenou 81 oficiais das Forças Armadas a perderem a farda por indignidade ou incompatibilidade com o cargo, né? Mas nenhum desses condenados era um general estrelado ou que tinha um alto cargo ali numa das Forças Armadas, né? Todos os condenados tinham patentes mais inferiores, né? E respondiam por outros crimes, como estelionato, desvio de dinheiro, entre outros, né? Então, esse histórico, ele sugere que é um tribunal muito vocacionado a agir com rigor na base das Forças Armadas, né? Mas, em relação ao topo da hierarquia, tem outro tipo de comportamento. Esses 81 condenados, você falou em quantos anos? Esses 81, eles são penas mais brandas, né? Não, mas Envolvendo ao longo de quantos estelionatos. anos de julgamento? Você falou Ao esse longo, dado ao que eu não longo anotei. dos últimos 8 anos, É né? Que é a bastante série tempo. histórica mais Uhum. antiga que a gente conseguiu levantar aqui numa Legal esse reportagem levantamento. do Globo, né? Então, assim, não, velho, não é uma decisão muito trivial, né? Porque, assim, se na prática um militar ele for considerado indigno de ostentar a farda dele, ele tem todos os direitos cassados, né? Como aposentadoria e até o benefício de cumprir a pena Uhum. numa sala ao invés de uma cela. Então, a dúvida que fica é: será que o STM está pronto para sepultar a carreira militar do general Heleno, que é considerado um dos generais com maior prestígio na corporação, por ter comandado diversas tropas brasileiras, inclusive numa missão especial da ONU no Haiti? E será que o STM está pronto também para condenar o general Braga Neto e mandar o general Braga Neto, que foi chefe de Estado-Maior e ministro da Defesa, para Papudinha ou mesmo para Bangu?
Então, vai ser um grande dilema, assim, esse julgamento. Mas a gente está falando de fatos muito graves, né, Bronzato, que tiveram repercussão internacional, inclusive. Como é que a composição do STM pode definir esse julgamento? Pois é, a composição vai ter um peso muito decisivo, assim, na probabilidade desses réus acabarem sendo condenados, né? Nos bastidores, o que a gente ouve aqui, que vai ser difícil, vai ser um julgamento muito difícil ali para punir o general Heleno, por exemplo, ou mesmo Paulo Sérgio, que foi comandante do Exército e ministro da Defesa, né? Porque vai ter uma pressão ali corporativista muito grande nos bastidores. Mas, de fato, assim, todas as provas, todo o julgamento da trama golpista revela um cenário único, assim, né? E como bem pontuou ali o Ministério Público Militar, são fatos muito gravíssimos, né? Então, nos bastidores, acredita-se ali que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Braga Neto dificilmente escaparão ilesos ali desse julgamento, porque de fato há evidências muito amplas ali na condenação da trama golpista, né? Hoje o STM ele tem uma composição que acaba sendo um pouco mais favorável aos militares, né? São 15 ministros, né, que compõem ali essa corte, sendo que 10 são militares, né? E os outros 5 são civis, né? Estando entre eles advogado, juiz federal e um membro do Ministério Público. Então, essa composição acaba tendo muito peso no julgamento, né? No caso específico do Bolsonaro, desses 10 militares que compõem o STM, 5 foram indicados durante o governo Bolsonaro, né? Mas hoje foram sorteados os relatores do caso e acabou que o Bolsonaro foi sorteado ali, o caso do Bolsonaro foi sorteado com o ministro Carlos de Aquino, que é um tenente brigadeiro muito respeitado ali nas Forças Armadas, né? Ele foi indicado para o cargo de ministro do STM durante o governo do Michel Temer, e como revisora desse processo está uma ministra que é a Verônica Sterman, que foi indicada durante o governo Lula, né? Ou seja, será difícil o ex-presidente escapar de um relatório desfavorável para ele nesse início. A aposta da defesa do Bolsonaro é que ele vai se concentrar num placar mais apertado no plenário do STM. Mas isso também vai depender muito da configuração do julgamento dos outros militares, né? Porque se o general Heleno tiver uma punição mais branda, ou mesmo escapar de uma punição, é provável que o STM tenha que fazer alguma condenação para dar o exemplo para os demais militares. O Bronzato, e como é que o Exército está encarando isso tudo, o impacto disso na caserna, hein? Alguns integrantes da cúpula das Forças Armadas, com quem eu conversei ao longo do dia, me disseram que esta é uma etapa muito complicada, foi assim que eles classificaram, mas também necessária para dar o exemplo para outros militares não se aventurarem na política, né? Nos bastidores, a gente sabe que o ministro da Defesa, o José Múcio, o comandante do Exército, Tomás Paiva, eles têm se articulado para acalmar os ânimos, especialmente de generais 4 estrelas da reserva, que são os mais estridentes ali nos bastidores. Durante o julgamento da trama golpista, o Tomás Paiva ele foi muito cobrado por alguns colegas que se aposentaram do Exército para ter um posicionamento mais firme a favor de alguns réus, como o general Heleno e Braga Neto, né? Mas o Tomás Paiva resistiu ali bravamente a essa pressão, né, e conseguiu contornar toda essa pressão que estava ali nas costas dele, né? Então, logo ali foi finalizada a condenação da trama golpista, né? Imperou o silêncio nos quartéis, não teve nenhum ruído, nenhum problema, e o próprio Tomás e o Múcio trabalharam muito nos bastidores para que a prisão dos militares não fosse palco de algum espetáculo, né? Tanto é que a gente não tem imagens dos condenados na trama golpista sendo presos e saindo algemados, conduzidos à prisão algemados, né? Então, assim, nos bastidores, o que a gente ouve é que o Tomás e o Múcio, eles estão ali atuando para amortecer esse impacto político do julgamento do STM, né? Mas isso não significa que haverá uma negociação para aliviar para os militares, né? Muito pelo contrário, assim, a cúpula das Forças Armadas entende que é preciso ter um julgamento exemplar, porque se tratam de fatos gravíssimos contra a democracia, né? E por isso tem que ter
o exemplo e serem punidos, né? É isso, Thiago Bronzato com a gente às terças e quintas, ajudando a aclarar aí as questões da política e da economia. Obrigada, Thiago. Até quinta-feira, eu já querendo acabar a semana antes da hora. Podia acabar a semana logo, né, Vera? É, A semana não, tem 2 dias, mas tá longa. exato, exatamente. Até quinta. Obrigado, até quinta. Tchau, tchau.